Olá, mães! É um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Senti muita falta. Hoje a gente vai falar de um tópico muito importante para tudo que discutimos anteriormente, que é a adolescência. O ECRIAD reconhece esse período da adolescência como sendo dos 12 aos 18 anos, apesar de ser uma experiência muito singular e diferente para cada ser humano. Agora, eu acho que a gente tem que começar essa discussão falando de um certo mito sobre a adolescência, né? Quando a gente fala de adolescente, a gente ouve falar que vai ser um período muito conturbado, com muitos problemas, de que o adolescente não quer saber mais de nada. Isso não é necessariamente verdade. É sim real que a adolescência é um período de mudanças, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Agora, já partir para esse período com uma ideia de que vai dar tudo errado e estereotipar o adolescente pode acabar gerando, inclusive, o que vocês querem evitar, né? Que é o tal afastamento temido nesse período, ou até essas facetas mais rebeldes. Então, vamos começar dizendo que esse mito da adolescência é um mito, é um período da vida, como qualquer outro, e que tem, obviamente, suas mudanças comportamentais, cognitivas, né? Ou seja, capacidade de entendimento e emocionais também. Apesar de não ser real essa ideia de que o seu filho ou filha na adolescência vai com certeza causar muitos problemas, essa tem sim que ser uma fase a ser acompanhada de perto. Não é conter e controlar, mas um adolescente, ele solicita de seus pais uma ajuda para conter suas intensidades. O que eu estou querendo dizer com contenção de intensidades? Bom, uma ajuda para ser guiado a tomar escolhas coerentes e boas para o seu futuro. Claro que de acordo com as referências dele e não com as suas, hein, mãe? Mas ainda assim, esse acompanhamento de perto e a presença de limites, que foi algo que a gente falou muito nas nossas discussões passadas e que continuam sendo relevantes aqui, são muito importantes. Um adolescente precisa ser acompanhado e observado de perto. Ou seja, como conclusão, o adolescente precisa que seu pai ou sua mãe o ajude a administrar suas escolhas e emoções. E aí, voltando àquele assunto dos limites que a gente já conversou, esses limites permanecem, só que eles têm que ser adaptados à idade e à realidade do adolescente ou da adolescente, né? Essa pessoa não tem que ser infantilizada, porque inclusive a infantilização pode ser extremamente nociva para a vida adulta, né, desse indivíduo, já que ele vai precisar de ter recursos para lidar com suas frustrações, e isso é construído desde a infância e tem que passar pela adolescência. Bom, e como eu mencionei anteriormente, a adolescência é sim um período de grandes mudanças, tanto emocionais quanto físicas e sociais, né? E nesse período de mudanças, o adolescente passa por muitas transformações que inclusive podem ser difíceis para ele. E por isso é importante que você esteja perto. Agora, coisas que são comuns na adolescência, né, e normais nesse processo, é que, por exemplo, o adolescente ou a adolescente deseja investir mais nas suas relações externas à família, né? Amigos, investir mais em outras situações sociais, ficar um pouco mais de tempo fora de casa. É óbvio que isso também deve ser negociado com você, mãe ou pai. Outra coisa também é que talvez ele deseje mais de espaço, sabe? E isso é importante. Uma pessoa precisa aprender a solicitar espaço do outro. É também comum que o adolescente ou a adolescente deseje se diferenciar um pouco de suas primeiras referências, a família, que mude de gostos, que goste de outras programações, às vezes música, religião, né? E é importante que esse processo de diferenciação seja respeitado e acolhido por você, mãe, e por todos os outros membros da família. Porque se não for, é justamente isso que pode gerar aquele afastamento tão temido, né? E aí, de novo, respeitar e acolher não é deixar para lá, não é deixar de negociar, mas entender que seu filho não é uma extensão de você e que nem sempre ele vai suprir as expectativas e ser igual a todas as referências da sua família. Inclusive, é importante que ele se diferencie. O que eu estou chamando dessa diferenciação, né? Dando exemplos.
Às vezes, seu filho ou filha pode desejar seguir uma outra religião. Ou às vezes sinta vontade de expressar a sexualidade dele ou dela de uma maneira que para você era desconhecida, né? Ou então deseje ouvir músicas que você não gosta, ou frequentar lugares que você nunca frequentou. Ou até, por exemplo, desejar se vestir de uma maneira diferente, né? Mudar de estilo e tudo isso. É importante que todos esses processos sejam respeitados e acompanhados de perto, né? E caso você sinta necessidade de intervir, é importante que você o faça. Mas lembre-se, intervir quando você sentir que ele pode estar tomando uma atitude ou seguindo um caminho que pode ser perigoso para o interesse dele, para o futuro dele, e não para as suas expectativas. Essa é a grande diferença. Por exemplo, fulaninho não pode, meu filho não pode ouvir tal música porque eu não gosto. Aí não é um bom motivo para intervir. Afinal, ele é um outro indivíduo, ele vai ser diferente de você. Agora, se ele está se colocando numa situação de risco, aí sim é importante que você acompanhe e intervenha e converse e coloque limites. Entendo que nessa época podem surgir novas preocupações. Por exemplo, desejo de novas descobertas sexuais, uso de substâncias, desejo de se afastar um pouco dos estudos, mas sufocar o seu filho não é o que vai solucionar essas questões, e nem mesmo fingir que elas não existem. O que é preciso ser feito é justamente acompanhar de perto e manter o diálogo seguro, acolhedor e aberto, para que seu filho possa chegar até você e conversar sobre isso, e que você também se sinta confortável de falar com ele, né? E que realmente possa haver uma comunicação estruturada, legal, e que possa gerar mudança no comportamento e compreensão entre os dois. Não é momento de fingir que nada disso existe. Na verdade, é momento de abordar essas coisas diretamente, se elas ocorrerem, falando das suas experiências e ouvindo, questionando-o sobre como isso está acontecendo para ele ou para ela. Porque se esses assuntos, quando ocorrem, não são abordados diretamente, o que acontece é a criação de tabus, né? Um tabu em determinado assunto. E isso pode gerar um afastamento na sua relação com o seu filho e também que ele crie amarras para a própria vida dele ou dela, né? Por exemplo, a famosa conversa do uso de preservativo, né? De métodos contraceptivos. Muitas mães sentem profundo desconforto de conversar sobre isso com os filhos e até se questionam: será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, eu estou incentivando meu filho a ter relações sexuais? E não é sobre isso. O seu filho ou sua filha terá relações sexuais porque ela é um ser humano, né? No momento que for propício para que isso aconteça para ele ou para ela. E é importante que ele seja acompanhado até mesmo nisso, né? De que ele saiba ou ela como fazer, né? Inclusive para sentir segurança para fazer quando for importante para ele ou para ela, e que use métodos contraceptivos. E aí fingir não ter essa conversa, né? Fingir que isso não existe, primeiro, não necessariamente vai evitar que aconteça, e segundo, pode acabar gerando uma situação de risco, né? Seu filho ou sua filha entrando numa situação de risco. E esse foi só um exemplo, mas pode acontecer para diversas outras coisas. Agora, uma coisa muito importante se compreender, e retomando os conteúdos que a gente falou, né, nas semanas passadas, é que se a base da sua relação com o seu filho ou com sua filha na infância e na pré-adolescência foi construída em cima de segurança, acolhimento, consequências proporcionais, né, segurança, é possível que ele se sinta mais aberto de ir falar com você e até consiga te ouvir mais. E quando esse tipo de situação ocorrer, não sinta medo de ouvir seu filho ou sua filha e de orientá-lo ou ela, caso achar necessário. O seu filho e a sua filha vão sentir necessidade desse acompanhamento e vão desejar que isso ocorra. Lembrando que acompanhar não é a mesma coisa que podar, que controlar, que punir, né? Mas sim de ser guiado, né? De ser acompanhado mesmo, entendendo que as escolhas têm consequências e que o seu desejo nesse acompanhamento é o cuidado. Isso que é muito importante de ser afirmado. Porque, como eu já falei diversas vezes,
Cuidado é muito diferente de controle e tutela, né? Porque controle e tutela, você está muito mais preocupado com as suas demandas, né? Eu não gosto quando fulano faz aquilo. Eu acho errado quando ciclano faz aquilo. O cuidado é uma preocupação com o outro e não como isso vai chegar em você, né? E não com as suas questões. Então, sempre se questionar, né? E se perguntar o que está em jogo, né? Nesse cuidado, nessa sua preocupação. É uma preocupação realmente relevante para o desenvolvimento do seu filho ou é mais uma questão sua que é importante que você trabalhe? Porque, frequentemente, o cuidado, ele causa uma aproximação. Nem sempre ele é compreendido, mas o cuidado, ele aproxima. O controle, a tutela, né, são atitudes mais violentas e 100% das vezes causam um afastamento. E o controle e a tutela tem muito a ver com aquilo que eu mencionei anteriormente, de uma tentativa de infantilizar. E a infantilização traz consequências pesarosas, ruins para o futuro, né? Porque o seu filho ou filha precisa construir uma certa independência, lembrando, independência de adolescente, né? Também respeitando os limites para a idade dele ou dela. Mas uma certa independência que vai ajudá-lo ou ajudá-la em sua época de adulto, né? Em sua vida futura. E é aí que você entra. É nesse manejo que você entra para orientá-lo ou orientá-la, né? Para estar próximo e permitir que isso aconteça de uma maneira fluida, de uma maneira legal. Agora, mãe, deixando aqui muito claro, manejar isso, às vezes é muito mais fácil de falar do que de fazer, porque não vem com manual, né? Não tem manual. Quando o adolescente fizer isso, tal. Não, é uma coisa difícil pra caramba. Então, sejam pacientes com vocês, justamente para que vocês possam ser pacientes com eles ou com elas, né? Seus filhos. Porque é um período delicado, terá conflitos. Ter conflitos não quer dizer que você está falhando ou que seu filho ou filha estão falhando. Só quer dizer que vocês são seres humanos. É importante que os conflitos sejam escutados, analisados. O problema se dá quando todas as interações passam a ser interações de violência, né? Em que perde-se o vínculo. Agora, entenda também que vai ser um processo tanto de aprendizagem para o seu filho ou para sua filha, mas para você também. Então, não vai ser um caminho assim, ó, tão certinho, perfeitinho. Por isso, respeite também o seu processo e a sua aprendizagem nessa relação, que essa adolescência não é apenas nova para ele ou para ela, mas para você também. E quando eu falo isso, às vezes eu escuto assim de algumas mães: ah, Raquel, mas eu já fui adolescente, eu sei como é que é. Bom, mais ou menos, porque realmente você já foi adolescente, mas você nunca foi mãe de adolescente. É uma experiência completamente diferente. E fora que a sua experiência com a adolescência pode ser totalmente diferente da experiência do seu filho ou da sua filha com a adolescência. E é justamente isso que quando eu falo sobre respeitar o processo da sua filha e do seu filho, é justamente para você entender que é uma coisa diferente. Não projetar todas as suas expectativas e as suas ideias sobre a adolescência em cima dele ou dela. Então, vai ser sim um processo de aprendizagem para você. Muitas coisas mudaram. Além de ser um indivíduo diferente, é uma época diferente, é tudo diferente. E é preciso que seja tratado exatamente dessa forma. Agora, algumas dicas mais práticas e objetivas, né? A primeira é: não tente forçar situações, forçar conversas. A conversa com um adolescente ou com uma adolescente não vai acontecer só porque você quer. Vai acontecer também quando o ou a adolescente acha relevante, né? E aí por isso que é tão importante construir uma relação legal, né? Porque quando ele ou ela te procurar, ou mesmo que ela não te procure, mesmo que seja uma demanda sua, é importante que você esteja disponível, aberta, compreensiva. Mas lembre-se, uma conversa não acontece só porque uma pessoa quer. E outra coisa que é importante, número 2, né? Ouça com atenção. Muitas vezes, quando um adulto, uma mãe ou um pai conversa com um ou uma adolescente, isso se torna um monólogo que é totalmente diferente, desinteressante para o seu filho ou para a sua filha, né? Porque ele não está sendo escutado ali, ele não está sendo ouvido. Então, qual é o interesse realmente que seu filho ou sua filha vão ter de participar daquela conversa? Então, ouça atentamente, pergunte atentamente, tenta se afastar um pouco do que você acha,
Porque só assim é possível que a gente escute o outro. Senão, a gente vai estar escutando as nossas próprias preocupações só. Nisso de ouvir, né, se atente à demanda dele ou dela. E aí, se você perceber que seu filho ou sua filha estão adotando comportamentos perigosos, coloque limites. Lembrando que colocar limites não é ser violenta e inflexível, né? O limite, ele pode ser negociado, o limite, ele é colocado aos poucos, mas sim, se autorize a esse lugar de mãe que é o seu. Então, como colocar limites, né? Relembre-o ou relembre-a sobre as regras da casa, sobre as atitudes que têm consequências, né? Compartilhe as suas experiências, mas não como regras para ele ou para ela, mas como coisas que você aprendeu durante a sua vida. E o escute, mas sim, caso necessário, intervenha dessa forma. Terceiro tópico, construa uma relação de confiança. Essa vai ser a base para o cuidado. E como é que se faz isso? Por exemplo, se seu filho ou filha for te contar um problema sério e difícil que ele ou ela está tendo, não parta direto para a advertência. Acolha aquilo, tente compreender, converse com ele e depois tenta resolver, decidir o que você vai fazer. Mas é importante que o brigueiro não venha de primeira. Inclusive, porque se ele ou ela está te contando uma coisa que é difícil para ele ou para ela, uma coisa que é complicada, é porque ele ou ela confiam em você. E essa confiança tem que ser mantida, porque é do seu interesse e do interesse dele ou dela. Então, lembre-se disso. É óbvio que é importante dar consequências, colocar limites e tudo, mas antes acolha, porque é bem provável que o seu filho ou sua filha esteja sofrendo com isso. Mesmo que a questão seja séria, né, tente trazer serenidade para a conversa. Nada de bom acontece quando a conversa se torna gritaria e violência. Nada se resolve. E a outra coisa é, ouça atentamente e responda com segurança. Porque, como eu falei, é muito importante realmente que você conquiste a confiança do seu filho ou da sua filha. Mas igualmente importante é que você esteja lá para acompanhá-lo, para estabelecer limites, para orientá-lo caso seja necessário. E aí é aquele balanço. Considere negociar alguns limites e ser firme em algumas coisas. Firmes com o que é inegociável nessa relação, né? E lembre-se, mãe, o seu filho é um outro indivíduo. Ele não é uma extensão de você. E que bom, né? Porque isso também te dá o direito de você ser diferente, de você ter a sua vida, de você ter suas próprias ambições, entendendo que a maternidade não precisa ser algo absoluto na sua vida, né? É importante que você tenha outras coisas. E seu filho também, já que ele não é uma extensão, já que ele não é uma extensão das suas expectativas. Então, respeite você nesse processo, para que você também possa respeitá-lo ou respeitá-la. Por hoje é isso. Incentivo vocês a conversarem entre si sobre esse tópico, a trocarem no grupo que vocês têm e a vir falar comigo, caso achem necessário. E me respondam, como é que foi a adolescência para vocês? O que vocês lembram que foi mais difícil nesse período e que vocês gostariam que fosse feito diferente? Um beijo, foi um prazer estar com vocês aqui hoje.